Olá, amados, a paz do Senhor. Estou passando por aqui no dia de hoje para compartilhar com você uma palavra que se encontra no Evangelho de João. João, capítulo de número 2, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Houve um casamento. João, capítulo número 2, está falando acerca de casamento. Eu gostaria de falar com você no dia de hoje acerca dessa temática, casamento. O título da minha palavra no dia de hoje é 3 conselhos para um casamento abençoado. Essa palavra serve para você que hoje está namorando e futuramente pensa em se casar. Essa palavra serve para você que hoje está noivo e futuramente pensa em se casar. Mas essa palavra também é válida para você que hoje encontra-se casado. 3 conselhos para um casamento abençoado. Um conselho dirigido especificamente ao homem, um conselho dirigido especificamente à mulher, e um último e terceiro conselho, que é comum aos dois, válido tanto para o homem quanto para a mulher. Amém? Bem, então comecemos por elas, né? As damas primeiro. O primeiro conselho vai especificamente para as mulheres. Esse conselho se encontra em Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 1, onde a palavra do Senhor diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa. Perceba, toda mulher sábia edifica a sua casa. A Bíblia não diz que toda mulher sábia reforma a sua casa. Ela diz que toda mulher sábia edifica a sua casa. Qual a diferença entre reformar e edificar? Se eu reformar uma casa, por exemplo, eu vou melhorar aquilo que já existe. Isto é a reforma. Diferente de edificar. Quando eu edifico algo, eu construo algo a partir do nada. E é isso que a Bíblia nos ensina. E é isso que a Bíblia diz que vocês, mulheres, são capazes de fazer. Edificar a sua casa. Edificar o seu casamento. Não sei a situação atual do seu casamento, mas eu quero dizer que você é capaz de edificá-lo. Ainda que hoje o seu casamento encontre-se totalmente destruído. Ainda que hoje no seu casamento existam somente escombros, a palavra do Senhor está dizendo que com sabedoria você é capaz, mulher, de edificar a sua casa. Talvez você me diga, bom irmão, mas eu não tenho sabedoria de Deus para edificar o meu casamento. A Bíblia diz em Tiago que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Meu conselho para você no dia de hoje é que todas as vezes quando você for dormir, você faça essa oração a Deus: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa edificar a minha casa. Senhor, me dê sabedoria para que eu possa edificar o meu casamento. E o Senhor te concederá. Então, para você, mulher, o meu conselho específico é: seja sábia para que você possa edificar o seu casamento.
Mas agora eu gostaria de deixar um conselho especificamente dirigido aos homens. E o conselho específico aos homens está em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 25, que diz assim, Efésios 5, 25, diz assim, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Qual é o meu conselho dirigido especificamente para você, homem? Amem as suas esposas. Talvez você me diga, bom, irmão, mas isso é muito fácil, amar a minha esposa? Isso eu tiro de letra. Mas preste atenção, a Bíblia não manda que nós homens, que nós apenas amássemos as nossas esposas, porque isso seria realmente muito fácil. Mas a Bíblia está dizendo que devemos amar as nossas esposas assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ei, queridos, a Bíblia vai dizer em Romanos que Jesus nos amou quando ainda éramos pecadores. Preste atenção nisso aqui. Jesus nos amou quando ainda éramos pecadores. Ou seja, Jesus nos amou quando eu e você andávamos pecando. Jesus nos amou quando eu e você fazíamos aquilo que o contrariava. Jesus nos amou ainda quando eu e você éramos infiéis a Ele. E a pergunta é, você é capaz de amar a sua esposa mesmo ela pecando contra você? Você é capaz de amar a sua esposa e entregar a sua vida por ela, ainda que ela faça aquilo que te desagrada? Você é capaz de amar a sua esposa mesmo ela sendo infiel a você? 2 Timóteo vai dizer que ainda que nós sejamos infiéis, Jesus permanece fiel. Mesmo nós fazendo tudo aquilo que era errado, Jesus entregou a sua vida por nós. Ei, homens, este é o amor que Jesus espera de mim e de você para com nossas esposas. Não é um mero amor, é um amor sacrificial. Ele está dizendo que nós devemos amar a nossas esposas assim como Ele amou a sua igreja e se entregou por ela. Você é capaz de dar a sua vida em troca da vida da sua esposa? Este é o conselho para você e para mim, homem, no dia de hoje. Um amor sacrificial. Não qualquer amor, mas um amor como o amor de Jesus pela sua igreja. Amém? E eu termino a minha palavra com o terceiro conselho. Como eu disse, esse conselho vale para ambos. Vale tanto para você, mulher, quanto para você, homem. O versículo que li no início dessa palavra falava acerca de um casamento, onde Jesus transformou água em vinho. Uma passagem bem conhecida. Jesus faz o seu primeiro milagre em um casamento. Mas você conhece a história. Você sabe que no meio daquele casamento o que aconteceu? A bebida acabou. Agora pense comigo, queridos. Pense se fosse o meu e o seu casamento e alguém chegasse até você e dissesse para você: ei, Luciano, a bebida acabou. Pense naquele noivo, queridos. Pense na angústia que ele ficou quando recebeu essa notícia. Cheio de gente
no casamento, alguém diz para ele: a bebida acabou. Pensa na preocupação daquele homem. Pense na aflição daquele homem. Pense no desespero daquele homem. Mas então chegam até Jesus e diz a Jesus que o vinho tinha acabado. E Jesus então vai até lá. E que Jesus faz? Jesus transforma a água em vinho. E tudo volta à normalidade. Você sabe o que eu aprendo? Perceba algo interessante. Enquanto Jesus não estava por perto, enquanto Jesus não estava no cenário, o que havia? Havia medo, havia preocupação, havia angústia, havia aflição. Mas quando Jesus chegou, tudo voltou à normalidade. Quando Jesus voltou, transformou água em vinho, voltou a ter alegria naquele lugar, voltou a ter paz. Você sabe o que eu aprendo? Um terceiro e último conselho, válido tanto para você, homem, quanto para você, mulher. Se você e eu queremos ter um casamento abençoado, mantenha sempre Jesus por perto. Se eu e você queremos ter um casamento de sucesso, se eu e você queremos ter um casamento bem sucedido, mantenha sempre Jesus por perto. Mas eu termino a minha palavra dizendo o seguinte: como eu posso manter Jesus por perto? Como eu posso manter Jesus no meu casamento? Veja isso. João 2, versículo de número 2, vai dizer assim. João 2:2. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Perceba isso aqui. Jesus foi convidado para aquele casamento. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Jesus não invade o casamento de ninguém. Vou repetir. Jesus não invade o casamento de ninguém. O problema que aconteceu naquele casamento foi resolvido por Jesus, mas Jesus havia sido convidado para estar presente naquele casamento. Jesus não invade o casamento de ninguém. Apocalipse 3:20, ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você quer um casamento de paz, se você quer um casamento próspero, se você quer um casamento feliz, é necessário que Jesus esteja presente. Mas para que Jesus esteja presente no meu e no seu casamento, é necessário que eu e você convidemos Ele para entrar no nosso casamento. É necessário que eu e você convidemos Ele para entrar nas nossas vidas. Amém.